Olá, muito bem-vindo ao canal do Zezé Rosa. Estamos aqui de novo para um conteúdo bacana que vai colaborar no seu autoconhecimento, nos seus relacionamentos, na sua vida em geral. E no vídeo de hoje você vai ver que é o autor da sua história e não as suas circunstâncias. E se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e roda a vinheta. Vamos lá! Quando pensamos em nossa história, nossa biografia, é possível elencar alguns pontos desajustados. Pode ser a carreira, o eu, a família, os afetos, a fé ou qualquer outra realidade. Quando um psicólogo, um terapeuta faz uma pergunta, o que causou todos esses desajustes? A gente tenta contar uma história sobre isso. A questão é que isso não resolve a partir da nossa história contada. Atenção, eu não resolvo nada a partir da minha história contada. Eu vou explicar, calma. Eu resolvo essas questões a partir da pessoa concreta que é você. Isso acontece porque, imagina aqui comigo, vem cá. Aquela mulher que tem 10 anos de casada foi traída pelo seu marido e que não faz ideia ou motivo, vivia a sua vida corretinha, certinha e que percebe agora que não possui solução. Pela história dela, o casamento foi bom durante esses 10 anos. Ela cuidava do marido, vivia tudo o que era para ser vivido. Achava que estava tudo bem, mas foi traída. Se ficar somente na história, não há solução de fato. Agora, se você olhar para a pessoa em concreto, para ela, a história que ela passou deixa de ser o centro biográfico. Ela deixa aí de ser o centro biográfico e se volta para o local correto, o autor da história. E quem é o autor da história? Quem gosta de filme, nós já assistimos muitos filmes e nos primeiros minutos são utilizados para contar a história do personagem, até aparecer uma tela 10 anos depois ou 5 dias após, enfim. Antes dessa tela era apenas uma história e depois dessa tela começa aí o personagem de fato, começa a ser contada a história do personagem. Quando partimos do pressuposto de que você não é a sua história, inclusive quando olhamos assim fica frustrante porque paramos no nosso erro, na nossa limitação, no erro do outro. Presta atenção agora em mim. Olhamos para quem você é, a realidade muda. Quando olho para você, quando olho para mim, a realidade muda. Podemos conquistar vários feitos inacreditáveis na vida, não só do ponto de vista histórico, mas se você sabe de onde veio, quais são as suas potências, quem é você, onde você pode chegar, você pode conquistar algo muito importante. Você pode aí ir conquistando a sua liberdade. Atenção, aqui nós não estamos desclassificando a nossa história, não estamos negando a nossa história, mas muitos hoje se colocam de vítima nesse campo. É culpa da minha história, é culpa do que aconteceu comigo e não encontram, como nós já vimos, um para quê. Eu escuto muito no Instagram que ele não vai mudar, que ela não vai mudar, eu não consigo mudar a minha realidade, ela está muito difícil. Presta atenção. Todo ser humano foi feito para ser capaz de alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, sem exceção alguma. Todos nós somos feitos para isso. Somos feitos de uma quantidade exagerada de potências. A partir do momento que se enxerga essas potências, é possível alimentar naquele ser humano, talvez em concreto, a esperança. O que contemplou o amor, o que ele foi contemplado, o que essa pessoa foi contemplada. Fundamentalmente, olhar para uma esposa e dar esperança para ela é igual dizer que ela pode ser salva. Aquela situação tem possibilidade de ser restaurada, aquele matrimônio pode ser restaurado. No fundo, o desespero do ser humano moderno é a falta de esperança, porque quer tudo rápido. Que ele não pode ser salvo, no fundo é que ele não pode ser salvo. Reparou que não paramos para pensar nisso todos os dias? Mas a verdade é que todos os seres humanos possuem um desespero dentro
do seu interior, dentro do seu coração. Será que existe vida eterna mesmo? E se ela existir, eu posso ser salvo ou não? Eu sou mesmo digno? Ao mesmo passo que temos essas dúvidas, a gente foge dessa pergunta em 5 segundos. Ela pode durar só isso e ela se esvazia nos nossos pensamentos. Isso acontece justamente porque ainda temos dúvida de quem nós somos, essa é a realidade. Se você sabe quem você é, para onde você vai, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, isso fica mais concreto. Se pensarmos sobre a salvação e te incomoda a ponto de não conseguir meditar honestamente sobre isso, é sinal de que você não sabe ainda quem é você. Será que eu posso mesmo ser salvo? Será que eu sou capaz de amar? Isso nos incomoda às vezes. Será que eu sou capaz de resolver a minha biografia? A minha vida tem jeito? Isso é mais doloroso e desconfortável do que parece. Paramos o tempo todo nessa pergunta e voltamos sem progresso algum. O grande detalhe é responder quem sou eu, e isso dará os corretos porquês e para onde. Aquilo que nós já falamos no vídeo, você pode conferir aqui no card. Por isso que a filosofia gastou séculos tentando responder quem sou eu. Porque a partir desse momento, todo o resto começa a se encaixar. Tudo começa a encontrar o seu sentido, tudo começa a brilhar da forma que foi feita. Eu entendo porque eu vivi tudo isso e para onde eu posso ir e para que eu vou me esforçar. Precisamos de certas premissas para conseguir ir adiante, não é fato? Assumir total responsabilidade sobre a própria história, a própria biografia, é não colocar a culpa nas pessoas ou nas coisas. Aqui a gente vai sair do nosso campo de vítima. Eu assumo a responsabilidade pela minha própria história, pela própria biografia. O meu paciente, no dia que entender isso, ele está curado e pode receber a alta do consultório. Que bom! A partir do momento que entender que você é o autor da sua história, é o único capaz de mudá-la e de modificá-la, está curado e instalado na realidade. Você tem a sua vontade, você tem a sua liberdade. A vida começa a partir deste momento, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, pela sua história. A partir do momento que você se dá conta que é o autor da própria história, você não modifica as circunstâncias, mas a si próprio. Você começa a responder a vida do para quê, do para que eu existo, do para que tudo isso, e começa a encontrar sentido em várias situações, em várias realidades da sua vida, em várias respostas que você aí tem passado muitos anos buscando, muito tempo buscando, você vai se descobrindo, se autoconhecendo. E para mais vídeo como esse, para mais conteúdo, pode se inscrever e aguardem porque teremos mais. Até breve!